vieram. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui tá bom, pastor. Tá maravilhoso. Obrigado. Deus abençoe. Atos capítulo de número 9, versículo de número 11. Nesse momento eu peço total atenção dos irmãos. Eu peço que não transitem, por favor, na igreja. Eu peço que, porque meu tempo é curto, o que eu tenho para entregar, eu tenho para entregar para vocês aqui. O que Deus está mandando eu revelar hoje nesta noite. Então, eu peço total o favor da sua atenção. Atos capítulo 9, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai até a rua direita e na casa de Judas. Procura por um homem por apelido de Tarso, pois ele está orando. Atos capítulo 1. Só um versículozinho para meditação. Atos 1:14. 13, perdão. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. E as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos dele. Amém? Tome seu assento, por favor. Queridos, é algo bem interessante que eu trago para vocês, que hoje eu gostaria de trazer as características da igreja de Atos, as características da igreja primitiva. E assim eu digo a todos os irmãos que Atos começa desde o princípio da oração. Atos começa, mais conhecido como o Manual das Missões. Se você quer saber sobre alguma mensagem sobre missões, entre no livro de Atos. Esse é o primeiro manual das missões. E algo de interessante é que, quando Deus chama Ananias para ir até a cidade chamada de Tarso, até a rua direita, percebam algo comigo, que Paulo ele estava orando. Aquele Paulo que perseguia os cristãos, aquele mesmo Paulo que havia negado a sua fé em Cristo Jesus, aquele mesmo Paulo que sequer deixou de viver segundo os costumes da graça para viver segundo os costumes da lei. E algo de interessante é que, quando Deus ele faz desta maneira. E prova do que eu estou falando é que para Deus ele chama muitos. Deus ele chama o forte, Deus ele chama o fraco, Deus chama o rico, Deus chama aquele que é e também chama aquele que não é para fazer a obra dele, porque ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. Assim, porém, o plano já estava concretizado desde a igreja primitiva. O plano de Deus na vida da igreja primitiva já estava concretizado desde o Antigo Testamento. E a prova do que eu estou falando é porque Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, vai nos dizer da seguinte forma, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e entre eles os seus filhos e suas filhas profetizariam e falariam em outras línguas diferentes. Muitos deles seriam cheios do Espírito Santo. E assim nos mostra a característica da igreja primitiva de Atos.
Por que não falarmos sobre os apóstolos? Porque em Atos 1 nos diz que os discípulos estavam em unânime oração. Em Atos 1 nos fala que todos eles estavam reunidos, ou melhor dizendo, todos eles achavam estar órfãos após a ascensão de Cristo Jesus, a subida dele aos céus. E assim eu digo a todos os irmãos que, da mesma maneira, se nós olharmos para o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus vai nos mostrar que é composto pela oração. Jesus, ele nunca abandonou um momento de oração para com o Pai. Jesus, porém, ele sabia qual era o peso de ter uma vitória em sua vida. Porém, Jesus, ele não ia comer uma pizza depois do culto. Jesus, ele não ia sequer fazer outra coisa e nem ir para o Instagram ou para o WhatsApp. Mas Jesus ia simplesmente orar. Jesus, ele ia, porém, clamar e falar com o Pai. E, porém, nós vemos isso em várias passagens. A passagem quando Jesus, ele ora ao Pai, entregando o pão e dando graça ao pão. Nós vemos essa passagem quando Jesus, ele vai ao monte orar à meia-noite, porém, logo pela porta de manhã cedo, em João 8, nos diz que ele estava ensinando e mostrando-se os seus ensinamentos. Então, é verídico e é nítido que a gente vemos que os discípulos, eles andavam com Jesus, mas, porém, não acreditavam no que Jesus fazia. Eles andavam com Jesus, mas, porém, eles não tinham noção de com quem eles estavam andando do lado. Jesus, porém, já deixou tudo bem claro. Assim, Jesus já havia falado. Jesus é como se diz, Jesus era como se fosse o Pai falando, mas, porém, o Filho é totalmente desobediente. Até uma certa vez nos mostra que Jesus, ele chama os seus discípulos para o monte uma certa vez. Em Mateus capítulo de número 17 vai nos dizer da seguinte forma, que uma certa vez Jesus, ele sobe no monte da transfiguração para orar, e eis que ele chama consigo Pedro, Tiago e João, que de costume ele chama sempre esses três. E porém ele subindo no monte, nos mostra que aparecem quem ele com Jesus? Aparecem Moisés e Elias. E o mais interessante de tudo é que eles estavam participando de um culto naquele momento. Não era algo normal eles verem Moisés e Elias. Quem teria esta oportunidade hoje em dia de ver Moisés e Elias? Mas eles estavam participando do culto, mas não prestaram atenção em quem estava, nem qual era a presença que estava no meio do culto. É nítido que a gente mesmo não prestamos atenção no que Deus está fazendo no culto, porque nós prestamos atenção em outra coisa, esquecemos verdadeiramente de quem é a verdadeira presença no culto, e pensamos em quem? Num pregador famoso, ou sequer pensamos na pessoa, no que vamos fazer depois de sairmos deste culto. Mas sim, o que eu digo a cada um de vocês, nós devemos ter nossa mente fixada em Deus, fixada no culto, fixada em Cristo, porque o centro de tudo é Cristo Jesus. Assim eu tenho para dizer para vocês nesta noite, os discípulos, eles nem sequer nos mostram um relato nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, deles orando. E sequer uma certa vez Jesus também chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, para entrar consigo na casa de Jairo. E como de costume, Jesus, ele operava os seus milagres, operava as suas maravilhas, mas porém nos mostra algo interessante, que porém eles andavam com Jesus, mas porém não operavam milagres, eles não faziam suas maravilhas. E prova do que eu estou falando é porque uma certa vez chega um rapaz até Jesus e diz: mestre, meu filho está muito doente, teus discípulos porém não conseguiram curá-los. E porém Jesus, curando o rapaz, nos mostra algo de interessante, que os discípulos perguntam: mestre, como é que tu fizeras o que tu fizeras agora? Ele fala: vocês não fazem isso pela vossa mínima fé que vocês têm, porque se vocês tiverem a fé de um tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão fazer prodígios e maravilhas. Ele diz: mas aquele que crê em mim, obras maiores fará do que o que eu fiz. E algo de interessante que eles não tinha como acreditar, porque, porém, para acreditar nas coisas celestiais, devemos olhar com os olhos espirituais. Eu digo que o apóstolo Paulo também teve que enxergar a verdade através dos olhos espirituais, quando viu Cristo em sua frente, aparecendo.
E assim eu digo a cada um de vocês que isso foi desde o triunfo da igreja de Atos. Porque a Bíblia nos diz da seguinte maneira que uma certa vez Jesus nos fala em João 14,16: eu irei para o Pai e vos enviarei o Consolador, a qual aquele que o mundo não vos pode enviar. Ele diz: e vós sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém. Isso ele já fala mais depois, mas porém nos permita nos dizer que ele diz: o qual aquele que o mundo não pode vos dar, e vós não estareis órfãos. Vós não estareis sozinhos, eu estarei convosco. E mais tarde, Jesus ele vai replicar a promessa que o Pai o fez no Antigo Testamento, a promessa que João Batista havia dito sobre ele, que eu, porém, não sou o Cristo, mas este que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porém, os discípulos, nos mostra que os discípulos não entendiam, porém, eu não sei se era incredulidade, eu não sei porque não queriam entender, mas Jesus a todo custo estava com ele. E eu costumo dizer isso em minhas ministrações, que eu daria de tudo que eu tenho para ter 30 minutos de aula com Jesus, porque Jesus ele é diferente de tudo que a gente já viu. E assim, nos mostra que a igreja primitiva, quando Jesus ele vai assunto aos céus, nos mostra a curiosidade dos seus discípulos. Porém, por mais que seus discípulos, eles não tinham fé para crer no que Jesus fazia, nos mostra que eles tinham uma pequena curiosidade. Por que a curiosidade? Porque em Atos capítulo 1, 17, capítulo 1, versículo 7, nos diz da seguinte maneira que eis que os discípulos lhe perguntam: é agora, Senhor? É agora que o Senhor há de manifestar o seu reino? E ele diz: não cabe a vocês saber quando eu irei manifestar o meu reino, mas ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Ele diz: e vós sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até nos confins da terra, nos lugares mais longe que essa terra estiver, eu estarei convosco. Jesus já havia decretado na vida dos discípulos. Prova disso, Tomé pediu para olhar as mãos de Jesus. Prova de que não acreditava em Jesus. Mas, porém, nos mostra a seguinte maneira, que todos permaneceram-se reunidos. E assim, eles, por curiosidade, olhavam para o céu, Jesus subindo, e eis que teve que ser da boca dos anjos mesmo, dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. E assim nos mostra que eis que eles voltaram para Jerusalém. Todos voltaram a fazer suas funções normais, todos voltaram. Pedro, que era um pescador de peixes, voltou a pescar. Tiago voltou a cobrar impostos. Isso nos mostra. Mas, porém, algo de interessante é que eles mesmos oravam, perseveravam na oração, perseveravam o povo na doutrina dos apóstolos. É tanto que uma certa vez eles pedem para que lancem a sorte sobre Matias e sobre José Alfeu, e porém lançaram-se a sorte sobre Matias. Através do quê? Através da oração. E se não falarmos da oração, não tem como nós falarmos do Espírito, porque para chegarmos a Deus, nós devemos ter a base do Espírito Santo. Para chegarmos a levarmos nossas coisas ao Senhor, nós devemos orar, porque nós devemos orar através do Espírito, que o Espírito é quem leva nossas causas até o Senhor, até os pés do Senhor. E algo de interessante é que em Atos capítulo 2 já vai nos dizer que todos estavam reunidos. Percebam, meus amados irmãos, que todos estavam reunidos em um só lugar. Ou melhor dizendo, eles não estavam reunidos em um só lugar, mas estavam reunidos em um só propósito com Deus. Ou melhor dizendo, Jesus ele foi assunto aos céus, mas porém, enquanto a igreja orava na terra para que o Espírito descesse, o plano da salvação já estava concretizado com o Espírito Santo descer sobre a igreja.
E algo de interessante aqui diz que muitos ficaram. Tipo, muitos ficaram na igreja, muitos perseveraram, mas porém poucos daqueles que ficaram foram 120 pessoas. E dentre essas 120 pessoas que ficaram, todas elas perseveraram na oração. Perceba que se você passar num corredor desses aqui, ou num corredor desse aqui, ou num outro corredor, você vai ver pessoas orando em propósitos diferentes, mas só que a igreja primitiva estava orando em um só propósito, em que o Espírito Santo descesse naquele dia sobre a igreja. Então perceba que não foi a Bíblia nos diz da seguinte maneira que não foi um som como não foi um vento veemente que entrou, mas foi um som como de um vento veemente que encheu todo lugar e que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Algo de interessante que me traz atenção nisso tudo é porque naquele exato momento todos foram cheios, todos falaram em espírito. E algo de interessante é que os escribas e fariseus, eles se levantaram contra aquilo. Eles viram, porém, que todos foram cheios naquele momento, mas eles também não entendiam. Porque para entender as coisas celestiais, nós devemos abrir o coração para entender as coisas celestiais. E assim eu digo a cada um de vocês, a oração do justo, ela tem de muito em seus efeitos, meus amados irmãos. Eu posso dizer para cada um de vocês, se você estiver aqui nessa noite, se você é de oração, a cura está chegando na tua casa, está chegando na tua família, está chegando no teu milagre. Deus traz libertação para a sua vida, através da oração. A oração, como se diz a minha pastora, a oração é a chave da vitória, é a chave dos planos que se concretizam em nossas vidas. Porque através da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza daquilo que nós necessitamos para a nossa vida. As coisas, não é você olhar para as coisas celestiais, mas somente crer. Então, somente crer e orardes, pedir, dá-se-vos-á. Foi exatamente o que aconteceu com a igreja primitiva. E percebam que eles se levantaram-se contra a igreja. E eis que disseram, estes homens estão bêbados. Estes homens não podem estar falando em línguas. Isso aí é balela, isso é coisa para a pessoa dormir, isso é conversa de pescador. Mas, porém, perceba que teve um homem dentre eles que se levanta, que esse homem é Pedro. Pedro levanta e diz, estes homens não estão bêbados, meus irmãos. Eles receberam a promessa dada pelo Pai, que nos últimos dias Ele derramaria sobre o seu Espírito, sobre toda a carne, sobre todo o ser humano. Perceba, este não era mais aquele Pedro que havia negado a Jesus. Este não era aquele Pedro que Jesus olhou quando viu um milagre na frente dele, diz, arreda de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Perceba que este Pedro não é aquele que não pôde orar com Jesus nenhuma hora no Getsêmani. Então perceba que houve uma conversão entre Pedro ali também. Não só houve uma conversão da parte dos discípulos, mas houve uma conversão em Pedro. Porque uma certa vez Jesus ele também fala, avise os discípulos e avise a Pedro. Porque Jesus não havia se esquecido de Pedro. Porque o propósito na vida de Pedro era diferente, era maior do que o que ele podia imaginar em sua vida. Eu digo a cada um de vocês, Deus levanta quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, porque quem faz é o Espírito, quem levanta é o Espírito, quem capacita é o Espírito. E se você está aqui hoje podendo adorar, é porque o Espírito alcançou a sua vida. E nos mostra, meus amados irmãos, que unanimemente os escribas fariseus viram aquilo e se queixavam, dizendo, mas como? Pois o discurso de Pedro foi a seguinte, a cujo qual Cristo que vocês crucificaram, aquele mesmo Jesus que vocês o mataram na cruz do Calvário. Eis que é nítido que desde do Novo Testamento, desde o começo dele já é falado, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus.
Meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 3, versículo de número 2, João Batista pregava: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Uma certa vez Jesus nos explica em Mateus 4, 23, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Uma certa vez também Pedro nos explica em Atos capítulo de número 2, ele mesmo olha para a multidão e disse, elas dizem, o que farei para ser salvo? Ela diz, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ele diz, e voltem para o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós já vemos o triunfo da igreja primitiva. Nós vemos que a promessa de Cristo se cumpriu, não só quando ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim ele mesmo testificou sobre a igreja. E percebam que no Atos capítulo 3, Pedro está indo para a oração, mas João, e a oração nos mostra que a oração é a chave da vitória na vida do crente. Elias, o leão dos profetas, nos diz da seguinte forma que Elias orou, e eis que o fogo desceu do céu e queimou sobre o altar. A oração de Abraão era interessante porque eu olho para Abraão, quando Abraão orava, Abraão parece que sondava os pensamentos de Deus. Abraão parece que já entendia o que Deus iria falar com ele, porém, através do quê? Através da oração. Nos mostra da seguinte maneira, Moisés, ele orou e viu o mar vermelho se abrir uma certa vez. Então, para nosso Deus, nós vemos que não há impossível para o nosso Deus. Nós vemos que tudo à base da oração nós conseguiremos se estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, meus amados irmãos, é tanto que Pedro, ele vai chegar na porta do templo. Diz que a porta do templo não era qualquer porta, era uma porta formosa. Ela era uma porta composta por ouro, ela era composta por prata, e nos mostra da seguinte maneira, que quando Pedro vai chegando até a porta, um coxo, ele pede uma moeda, ele levanta e estende a mão para pedir uma moeda. Isso sim nos mostra graça vinda diante do Senhor, porque a maioria da gente hoje, nos dias de hoje, damos púlpitos para profetas, para pessoas que se intitulam profetas, pessoas que só servem para cobrar, mas sim o que o coxo diz, dai-me uma moeda, e porém Pedro responde da seguinte maneira, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Ele quis dizer, não sou eu quem estou fazendo, mas porém Cristo está te levantando agora, levanta-te, homem. E diz que o coxo se alegrou na presença de Deus. Aí o que nos mostra, meus amados, isso é graça vinda de Deus. Cristo, porém, não precisa do seu dinheiro, Cristo não precisa da sua vontade, mas Cristo precisa de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que verdadeiramente querem ter uma vida de comunhão com Ele, que verdadeiramente sabe o que é ter a genuidade do Evangelho. Não estou aqui dizendo que você não deve dizimar na igreja, jamais, meus amados irmãos, porque a obra de Deus ela é carente por necessidade. Prova disso é Ananias e Safira no capítulo seguinte, que mostra que todos eles morreram porque não quiseram dar a oferta, mentindo para o Espírito Santo de Deus. E assim eu digo a cada um de vocês, dentre eles, o número das pessoas foram crescendo-se sobre a igreja. A pregação crescia dentre a multidão. E dentre eles acharam-se legal achar-se um jovem chamado Estevão. Porque precisava de alguém para trocar as mesas, precisava de alguém para servir sobre a igreja. E porém chegam os órfãos e as viúvas nos apóstolos e diz a seguinte, nós precisamos de alguém para mexer para mexer na mesa. Nós precisamos de alguém para arrumar as mesas, para forrar as mesas. E porém os discípulos dizem, acha nítido que a gente deixa o ministério da palavra e da oração para servir as mesas? Levanta homens capacitados, homens cheios do Espírito Santo e cheios da sabedoria. Pedro não pediu qualquer coisa, Pedro pediu homens santos,
homens cheios da sabedoria, homens separados, santos homens de Deus para tal obra. Parece ser uma obra tão simples, mas o que eu digo a cada um de vocês, se Deus te chamou para tal propósito, cumpra tal ministério, cumpra tal propósito, conforme a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Você já ouviu esse termo já e é bíblico. Assim eu digo a cada um de vocês que Estevão, sem mais nem menos, Estevão, ele se destacou entre os 7. Nos mostra que Estevão, porém, por tudo que os apóstolos já tentavam fazer, Estevão já estava fazendo. Porque Estevão operava milagres, operava prodígios, operava maravilhas. A Bíblia é o que está dizendo. Mas sim o que eu digo a cada um de vocês, meus amados irmãos, que o crente que vive de fé, o crente que vive de oração, ele vive de milagre. O crente que vive de oração, ele vive o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Ele não se contenta com qualquer coisa, ele não se contenta com mimimi, ele não se contenta com o vento que está vindo, com o vento que vai, mas ele se contenta com a verdade da palavra de Deus. Porque assim nós não somos guiados por movimento, nós não somos guiados pelo que o povo faz lá fora, mas nós somos guiados pela fé através da palavra de Deus. E, meus amados irmãos, nos mostra que Estevão, ele se destacava entre os 7. Nos mostra que, ao longo da história, Estevão, quanto mais se destacava, mais outras pessoas iam colocando o olho sobre Estevão. Até mesmo os principados da sinagoga colocou-se o olho sobre Estevão e disse... Esses que colocaram olho sobre Estevão disseram assim, tu é bom mesmo? Eles são mais conhecidos como os famosos libertos da sinagoga. Aqueles que falam sobre a verdade, mas não praticam a verdade. Aqueles que realmente não se... Ele se incomoda. Às vezes acontece isso na igreja, né? Crente que se incomoda com o outro pelo serviço que o outro está fazendo. Mas sim o que eu digo a cada um de vocês: a obra não foi você quem fez, não foi você quem levantou, mas quem levantou foi o Senhor. E bendito seja o nome do Senhor. Se eu estou pregando aqui hoje, é da seguinte maneira: até aqui nos ajudou o Senhor. Percebam que eles falam da seguinte maneira: Estevão, cheio de graça e poder, operava grandes sinais, prodígios e maravilhas. E eis que os chamados libertos da sinagoga foram e levaram Estevão para o sinédrio. Porém, nos mostra que eles já tentavam tramá-lo como matá-lo. Nos mostra que não foi diferente na vida de Jesus. Jesus, ele, porém, sabiam que iam matá-lo uma certa hora. Estevão também sabiam que estavam tramando contra ele, tentando matá-lo. Porque, porém, eles eram incircuncisos, mas, porém, não eram incircuncidados de coração. Eles, porém, não tinham a Cristo verdadeiramente em sua vida, verdadeiramente em seu coração. Por isso que pensaram, vamos tirar Estevão da igreja para tentar acabar com a igreja. Mas aí que se nasce uma nova história diferente, porque era necessário que Cristo morresse no passado, e mesmo assim a igreja deu continuidade, mesmo assim a igreja continuou a triunfar. Morreu Estevão e mesmo assim a igreja até hoje continua a triunfar. E é isso que eu tenho a te dizer: vai o Moisés, Deus levanta um Josué. Vai um Josué, Deus levanta um Elias. Vai um Elias, Deus levanta um Eliseu. Vai um Eliseu, Deus levanta um Davi. Assim como Deus sempre tem feito a obra sobre a sua igreja, porque a obra não é nossa, meus amados irmãos, a obra é de Deus. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, e quem tem autoridade sobre tudo é Deus. E assim nos mostra da seguinte maneira aqui: eis que eles não resistiam sobre a sabedoria que saíam de Estevão. Eles não conseguiam resistir sobre o espírito que falava pela boca de Estevão. Viam seu rosto brilhar, assim como viram o rosto de Moisés brilhar no Monte Sinai. Isso nos mostra que contra a palavra não tem como debater contra a palavra, porque quem está dentro da palavra, quem está dentro da vontade de Deus, não há debate contra quem está dentro da vontade de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a pura verdade, não se contenta com a mentira. Levantaram-se falsas testemunhas contra Estevão, a fim de querer parar a igreja. E ali disseram-se: agora já era.
Pronto, botaram um ponto sobre Estevão, mas Estevão coloca uma pregação diante do meio, porque Estevão estava sendo perseguido naquele tempo, a igreja também estava passando pela perseguição. Jesus mesmo nos alerta isso em Mateus capítulo 5, versículo de número 11, nos diz: bem-aventurados aqueles que por minha causa fostes perseguidos. Ele diz, e quando se injuriarem contra vós e dizer todo mal caia sobre vós, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês também. Então nos mostra que a igreja sempre será perseguida até o final dos tempos. Mas nos mostra que esse jovem chamado Estevão, ele era um jovem cheio da sabedoria. E porém, como não se contentavam com o que Estevão falava, Estevão disse: o próprio Cristo que vocês crucificaram, o Cristo que vocês o mataram, aquele mesmo Cristo, ele virá para reinar. E as desculpas deles eram o quê? O tabernáculo, era dizer que o templo era da seguinte maneira, dizendo: este homem profere blasfêmias contra Deus, dizendo que Jesus há de destruir esse templo e ao terceiro dia reconstruí-lo novamente. Mas porém Estevão diz da seguinte maneira, Estevão diz: vocês desde os tempos passados, vossos pais mataram-se os profetas até hoje, e assim vocês ainda insistem em perseguir os profetas. Isso foi desde o tempo de Abraão. Estevão, porém, explicando, Estevão justifica-se sua pregação, e a Bíblia nos diz que eles rangiam os dentes contra Estevão, eles ficaram com raiva, tomados numa ira, dizendo: isso não pode acontecer, tampem a boca deste homem, o que este homem fala não é verdade, esse homem profere blasfêmias contra ele. E olha o que acontece, quem estava no meio dos fariseus? Um jovem chamado Saulo de Tarso, que estava ali naquele momento. Nos mostra que Estevão, cheio da sabedoria, Estevão, ele olhava para os céus abertos à sua vista, e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à sua direita. Meus amados irmãos, ele pode me observar neste momento, ou melhor dizendo, o Filho de Deus que está à destra de Deus. Significa que quando Estevão olhava os céus, Estevão estava sendo rejeitado sobre a terra, mas porém nos mostra que Cristo estava de pé para recebê-lo no céu com glória. Isso nos mostra um versículo que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 11: foste fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Estevão unanimemente não parava de pregar. E eis que eles arrebataram a Estevão, tiraram Estevão da cidade. Algo de interessante, eles tirando Estevão da cidade, eles tinham que tirá-lo da cidade, porque a cidade era santa e não podia matar dentro da cidade. Assim como Jesus também, Jesus foi tirado da cidade, porque a cidade também eles tinham como a cidade santa, e porém tiraram Jesus para matá-lo no madeiro, no lugar mais conhecido como Gólgota. E algo de interessante que unanimemente Estevão pregava, mas quem estava no meio? Saulo, que dizia: mata-o, crucifica-o, mata neste momento, dizendo: apedreja-o. E porém quem estava? Estevão. E Estevão faz o quê? Não sou eu quem vou dizer, mas é a Bíblia que diz que Estevão orava e dizia: Pai, Senhor, não tome impune este pecado, mas antes perdoa-os. Característica do Espírito, o amor. Algo de interessante que todos nós devemos ter todo santo dia: o amor. Tudo se consiste em uma coisa: o amor. Estevão esteve orando por eles, dizendo: não põe impune esse pecado. Algo de interessante que Cristo, na hora que morreu, Cristo disse bem assim, da seguinte maneira: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Nos mostra algo de interessante que, por tudo isso que aconteceu, as vestes de Estevão caem sobre os pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Esse jovem pega essas vestes e proclama
e proclama naquele momento um decreto de que fecharia toda a igreja, de que pararia os cristãos. Mas o que eu digo a cada um de vocês, que a igreja não pode ser parada, a igreja vai triunfar até como sempre. Deus, ele tirou Saulo daquele momento e o transformou em Paulo. É tanto que ali já começa o triunfo de uma nova era da igreja. Porque assim Saulo teve que descer primeiro, Saulo teve que cair primeiro para depois ser cheio e ser levantado na presença de Deus. A maioria do que acontece com nós hoje nos dias é isso. Cristo, porém, ele tira de nós o velho homem, ele tira as velhas marcas, ele tira as velhas vestes e coloca vestes novas em nós. E ele diz, não ameis primeiro o mundo, mas sim ameis primeiro a mim, que eu vos tirei das trevas e vos chamei das trevas para a luz, para que vós andastes segundo a luz do Evangelho. E algo de interessante que Jesus, ele salvou um homem ali naquele momento, que diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele diz, em verdade, eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E algo de interessante que naquele mesmo momento teve que ser pela dor de Estevão. Estevão foi um dos que selou a sua fé com o seu sangue. Assim como Cristo selou a igreja com a sua marca de Cristo, porque o selo do Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós, assim Estevão selou a sua fé com o sangue, naquele exato momento. E aqui nos mostra algo bem de interessante, que eu digo a cada um de vocês, devemos levar uma vida de oração, devemos orar-vos sem cessar. Porque Cristo está voltando para buscar a sua verdadeira igreja. A verdadeira igreja que eu falo, ela não é composta por bens físicos, ela não é composta por bens materiais, mas a verdadeira igreja que eu estou falando, ela é composta pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, dentro de você, que Cristo há de arrancar sobre essa terra naquele santo dia. E sim, eu digo a cada um de vocês, perseverem na oração. Pedro, quando estava na prisão, Pedro estava orando. Dizem que as cadeias foram quebradas. Paulo, quando estava na prisão, Paulo fez um culto na prisão. Paulo entoava e cantava e orava ao Senhor, entoava hinos ao Senhor. E quando pensou que não, resultado, o alicerce lhe foi quebrado. As cadeias foram quebradas, que tantos outros que estavam ouvindo também se converteram e viram verdadeiramente, tiveram que adorar o verdadeiro Deus. Assim eu digo a cada um de vocês, meus amados irmãos, devemos orar. A oração tem base sobre a vida do crente. A oração é a vitória em que nós não podemos ver, mas assim eu digo a cada um de vocês, a nossa vitória é garantida. Perseverando sim unanimemente na oração. Assim eu digo a cada um de vocês, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Guardem a oração, guardem a fé, não perca a fé. E para completar, 1 Tessalonicenses 5,17, que o vosso Deus de paz, ele vos santifique em tudo. O vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará, ou melhor dizendo, o qual cumprirá com sua promessa de buscar a igreja naquele grande dia. Assim, meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe.